Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuamos com o nosso treinamento de Código Penal atualizado 2025 e, como eu falo sempre, boa aula 2 do Código Penal. Eu, você, nós, vamos lá. TJ São Paulo, foco. Maravilha! Lindo como deveria ser. Então, a gente já passou pelo quê? Só relembrando, esse aqui eu não coloquei os resuminhos, mas nós passamos pela falsificação de papéis públicos, falsificação de selo público. Aí eu fiz a diferença entre o selo, que é destinado a tributo, imposto, taxa, que é falsificação de papéis públicos, diferente do selo destinado a atos da União, município, Estado, que tem um crime próprio, que é falsificação de selo público. Falamos do pretexto da falsificação e agora vamos entrar na parte da falsidade ideológica. Então, o que a gente tem aqui na falsidade ideológica? A gente tem um documento que ele é verdadeiro, é um documento válido. E aí, o que o fulano quer fazer aqui? Vamos lá. Artigo 300, falso reconhecimento de firma ou letra. Não, falsidade ideológica é o 299, tá? Vamos lá. A gente pode começar pelo 300 também. Daqui a pouco a gente fala então da falsidade ideológica. Vou ler o 300 aqui. Meu produtor falou, Adalberto. Continua então pelo 300. Então vamos continuar lá. Ó. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que não seja, papel moeda aqui, né? Que não seja, que não o seja. Reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja. É o quê? É o falso reconhecimento de firma ou letra. Então tem um crime próprio aí para firma ou letra e não cai tanto no concurso. Por quê? O crime de reconhecimento de firma ou letra, qual que é o nome do crime? Falso reconhecimento de firma ou letra. Mas o que é importante? Se for funcionário público, aumenta o quê? A sexta parte. Funcionário público, se é o FP... sexta parte, se é o FP, sexta parte. Começa com o quê? Reclusão de 5 anos e multa. Começa pelo quê? Procedimento ordinário aí, já é bem complicado. E aí no 299 a gente tem a falsidade ideológica. Então, omite em documento público, particular, fato juridicamente relevante ou insere a declaração falsa, né? Com o intuito de prejudicar, criar a obrigação, alterar a verdade, comete o quê? A falsidade ideológica. Veja que um documento público, se o documento for público, a pena de 5 anos e multa. Se for particular, de 3 anos e multa. E aí a gente lembra lá do uso de documento falso. Então, se você... E aí, o importante é isso, ó. É um documento verdadeiro que foi omitido informação importante, com o intuito de criar obrigação a alterar a verdade. Cometeu o crime de falsidade ideológica. É um documento falso que foi apresentado com o intuito também de criar uma obrigação, sei lá, fazer qualquer coisa, mas é um documento falso aqui. Comete o crime o quê? Do 304. Fazer o uso de documento falso. Ok? De onde veio o documento? Era um documento verdadeiro? Criou obrigação? Falsidade ideológica. Era um documento falso que estava usando? Comete crime de uso de documento falso. Consegue entender, separar as coisinhas? Então vamos para a próxima lá. Agora sim, 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Desse jeitinho aqui, ou desse jeito, o importante é entender, tá? Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então, a falsidade ideológica compreende tanto o documento público como o documento particular verdadeiro. Por quê? Tem um documento, se for falso, aí comete o crime o quê? Uso de documento falso.
Falso reconhecimento de firma ou letra, a gente já viu ali que tá aqui, ó, próprio. No exercício da função pública, reconhecer como verdadeira. No exercício da função pública, firma ou letra. Então, o funcionário público que comete esse crime aqui no exercício da função pública, comete o crime, pode acontecer dele jogar isso aqui, reconhecer como verdadeira, mesmo não sendo funcionário público, firma ou letra. Comete outro crime, mas não comete esse aqui, ok? Vamos lá, falsidade ideológica para falsa identidade. O documento é verdadeiro. Olha lá. Falsidade ideológica. Então, documento particular ou público altera a verdade, cria obrigação, insere, omite. É um fato juridicamente relevante. Veja aqui, documento público, imposto de renda, transferência de pontos de CNH, declaração de bens, adulteração de cheques. Documento particular, vamos lá, atribuir. Agora, olha a diferença aqui, gente, ó, entre a falsidade ideológica e a falsa identidade. Então, na falsidade ideológica, eu tenho o documento verdadeiro, ok? Eu vou alterar ali para criar a obrigação, fato juridicamente relevante. Já na falsa identidade, não. Eu atribuo a mim mesmo. Saúde, atribuo a mim mesmo essa obrigação, ou atribuo a terceiro o quê? A falsa identidade. Eu vou dizer que eu não sou eu. Então não tenho documento aqui, eu só vou atribuir. Por exemplo, passaporte, título de eleitor, caderneta de identidade, você ceder a outro, causar dano a outro. Então o documento é do Adalberto, mas está sendo utilizado por o Paulo, por qualquer outra pessoa, né? E aí, qual que é o crime? De falsa identidade. Tem o documento verdadeiro, que não é meu, mas é do Adalberto, sim, tem a identidade dele e está sendo utilizado por outrem. Mas tanto esse outro atribuir também comete o crime, mas veja que ceder também comete o crime. Ah, eu emprestei pro meu irmão utilizar minha identidade porque ele estava com mandado de prisão e precisava embarcar para Floripa. Cometeu o crime. Falsa identidade. Bora lá. Falsidade ideológica. O documento é verdadeiro e você insere informação falsa, você insere uma informação que não confere com a verdade para criar obrigação, alterar a verdade, ok? A gente vai trabalhando isso aí aos poucos. Vamos lá, folha em branco, parcial, chega. Então você tem a folha que está ali, e aí ela chega. Se ela é legítima e você coloca a declaração falsa, diversa, para prejudicar direito, alterar a verdade, você cria uma obrigação que comete o crime de falsidade ideológica. Agora, se é um documento que chegou falso, né? Chegou falso, você comete o crime de uso de documento falso. Lembra que quem criou o documento também comete o crime de falsificação de documento público, quando é documento público, falsificação de documento particular, quando for documento particular. Quem está utilizando vai cometer o 394 aqui, que é o uso de documento falso, e ainda tem o petrechos da falsificação, que é o material, as máquinas, o maquinário também comete o crime ali próprio, que é de petrecho de falsificação. Continuando, todos são punidos com detenção. Então, ideologicamente falso, atestar ou certificar. Funcionário público para habilitar cargo público de isenção. Olha lá, falsidade material, falsificar ou alterar prova de fato, se lucro. E multa, atestado médico. E aqui continua. Então, uso de documento falso, gente. Então, tem esse crime aqui que é o próprio do uso do documento falso, ok? Continua aqui, ó. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém ao quê? Cargo público. Vamos lá. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Quem que faz? Funcionário público, com o intuito de quê? Habilitar alguém a chegar lá no cargo público. Olha aqui, falsidade de atestado médico.
quem dá esse atestado falso é o médico. Então, dar o médico no exercício da profissão um documento verdadeiro e aí com informações falsas, é um atestado falso, mas o documento é o médico. Quem faz é o médico. Diferente do atestado ideologicamente falso, que é do funcionário público e relativo a cargo público. Difícil cair, mas é bom estar inteirado aqui, ó. Falsidade material, atestado ou certidão. Então, falsificar o atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão de atestado verdadeiro para prova de fato. Então, e aí, ou circunstância que habilite alguém em cargo público. Então, tem aqui, ó, atestado, a falsidade de atestado, que é para obter cargo público, né? E tem a função pública aqui, que é relativo à certidão ideologicamente falsa. Veja aqui, né? Tá falsidade material de atestado ou certidão a falsificar no tudo, em parte, atestado ou certidão, alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Nesse aqui, ó, na falsidade material, não tem a figura do funcionário público. Então, dá pra gente conseguir separar um do outro aqui, bem legalzinho, pra gente passar na prova. Olha lá, ainda no atestado médico, aqui a falsidade de atestado médico, então é o médico que vai dar aquele atestado falso, e se o crime for cometido com o intuito de obter lucro, aplica-se também a multa, ok? A mesma coisa no outro aqui na falsidade de atestado material de atestado ou certidão, se for no intuito de obter lucro, aplica-se também a multa. Reprodução, adulteração de selo, peça filatélica, que tenha valor o quê? Para coleção, selo, peça filatélica que tenha valor para coleção. E aí você tem o crime próprio aqui, que é reprodução, alteração de selo ou peça filatélica. Salvo quando a reprodução ou alteração seja visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Então, fez a reprodução, mas está claro ali, né? Isto é uma reprodução. E aí não vai estar cometendo crime, né? Mas se ele reproduz e fala que é dele, tudo, e não coloca que é uma reprodução, e aí sim comete esse crime do 303. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. O uso de documento falso, que é o 304 que a gente vem trabalhando aqui, refere-se àquelas questões de quem cria o documento, comete o crime, do documento público, do documento particular. Quem está usando comete o 304, que é fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem o 297 e o 302. É importante a gente notar que tem a falsificação de papéis públicos e a falsificação de papéis de papel particular. Supressão de documento. Olha, destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio de outrem ou alheio documento público particular. A supressão de documento aqui. Então você não está falsificando nada, você não está mudando, você está suprimindo, você está ocultando, você está destruindo. Começa com a reclusão de 2 a 5 anos se o documento é público, e aí tem a diferença se o documento é particular, também tem essa mudança aí. Vamos para as questões aqui, ó. O proprietário de um veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito em formulário, notificação de multa ou autoridade de trânsito, em tese pratica o crime de falsificação de documento público. Respira. Respirou também? Eu respirei. Olha lá, vamos lá. O proprietário de veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo comete a falsificação de documento público. Então veja que a gente não tem aqui o documento em si falso. Não, o documento é verdadeiro. O proprietário de um veículo tá ali e vai indicar a pessoa na multa lá, na condutora. Então aquela multa é verdadeira? Veio lá do Detran, sei lá do que for, veio para sua casa certinha, é verdadeira? Então, aquele documento é um documento verdadeiro, ok? E você vai inserir informação o quê? Falsa, com o intuito de criar o quê? Obrigação relevante, importante, para prejudicar a outra, beneficiar você. Você está falsificando quando coloca no documento verdadeira informação falsa? Não está falsificando o documento público, né? A B é o quê? Falsidade ideológica. Então, o gabarito aqui, ó, é a B. Vamos ver, falsificação de documento particular. Não, aqui é um documento público. A multa é um documento público. Notificação de multa, quem emite é um órgão público. Logo, é um documento público.
falsificação de documento particular? Não é. Falsa identidade. Na falsa identidade, eu não tenho a figura importante do documento. Eu tenho a figura de atribuir a outro, a si mesmo, falsa identidade. Ok? O uso de documento falso. Eu tenho a figura do documento que é falso e a ação de usá-lo. Então, o documento, comprei lá no bazar, um documento lá, e achei que era verdadeiro e estou usando. E, mesmo sabendo que é falso, comete o crime. Depois de saber de falso, comete o quê? Gente, ó, uso de documento falso, tem aqui. Então, o gabarito nessa questão, vamos colocar aqui para todo mundo estar ciente, que é falsidade ideológica. Maravilha! Tem mais alguma aqui? Ó, o artigo 299, vamos lê-lo. Omitir em documento público ou particular declaração que dela devia constar ou nele inserir ou fazer inserir a declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. O documento é público, o documento é verdadeiro, só que na hora de eu colocar a informação, eu vou colocar outra informação que não aquela que seja verdade, com o intuito de criar direito, obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Cometo crime de falsidade ideológica. É isso mesmo, galera. Gente, segunda aula, muito empolgado, bastante coisa pra gente estudar ainda. Como eu falei, é a segunda aula, vou mostrar para vocês novamente. Dá uma vasculhada lá no meu canal, tô aprendendo a conversar, tô aprendendo a falar. Lá tem uma playlist dedicada a essa questão da repetição, da dinâmica, do resumo, chamada Curtas, Normas da Corregedoria. Curtas, Direito Processual Penal. Vasculha lá e vê se é mais ou menos o seu perfil de estudo. Se for, certamente vai lhe ajudar. Se não for, tem bastante material aí na internet. Eu torço muito por você, assim como estou torcendo por mim. Ok? Até daqui a pouco, galera. Muito obrigado.